Queria dar as boas-vindas a vocês. Eu sou Andréa Serpa, professora Tereza Esteban e professora Regina. A gente organiza o Conversas agora, né? Porque eu cheguei agora. Mas o Conversas está... comemoramos durante o ano de 2014 18 anos de conversas. E hoje temos o prazer de receber a professora Regina para começar a conversa, né, para puxar essa conversa com a gente, que é uma conversa de professoras alfabetizadoras, né, e a gente convidou para fechar, né, esse ciclo e continuar, né, mas é para a gente comemorar, a gente sempre gosta de comemorar, né, aniversários, passagens do tempo. Então, esse ano a gente está comemorando 18 anos do Conversa e a gente está muito feliz de receber professoras das redes para essas conversas, tá? Alfabetização, conversas com professoras, né? Alfabetização sem cartilhas, da leitura do mundo, da leitura do mundo à leitura das palavras. Professora Regina, com vocês. Não. Não? Como é conversas, seria ridículo que a professora Regina ficasse aqui, tipo, vou fazer uma conferência, e vocês aí me ouvindo, e quando saísse, uma perguntava assim para a outra, e a conversa, quando é? Então, não é. A gente vai propor uma outra coisa. Como é o Grupo Alfa, que há 14 anos, é que você falou? 18 anos organiza isso, e já tem filhotes. A Carmen Sanches já faz isso lá na Unirio com outro nome, e a coisa vai crescendo, e vai para lá, e vai para cá. Hoje, como fazem esses anos todos, nós vamos fazer o seguinte, vamos ser coerentes, e não vai ter negócio de falação, eu falo aqui, e de vez em quando a gente finge que é conversa, e eu abro, o que você acha? Não, nós vamos fazer diferente hoje. O Grupo Alfa, que é responsável por isso, vem todo para aqui, para sentar ao meu lado. Vamos lá. Hoje é um dia muito especial, como vocês estão vendo. Pena que tenha tão pouco gente para conversar conosco. E hoje é um dia também tão especial para nós, que eu estou revendo algumas pessoas que, puxa, eu não vejo há tantos anos. A filha dela, que eu conheci na barriga dela, está aqui. Que coisa incrível. A outra, que eu conto a história do filho dela há tantos anos, e conto e repito, porque o filho dela, uma vez, ele estava gripado, e ela disse que ele não podia ir para o colégio, porque estava chovendo. Você me corrige se eu estiver acrescentando ao conto um ponto, né? E então ela disse para o menino que ele não podia ir para a escola porque estava chovendo, ele estava muito gripado e ele não podia, porque podia piorar. E ele disse, ué, mamãe, por que eu estou gripado e não posso ir à escola, e meu pai, que está gripado, vai para o trabalho dele? Claro que a cara dela não podia ter ficado pior. É ou não é? São coisas que a gente vive pela vida fora e que às vezes faz umas bobagens desse tipo. A outra, essa daí, que eu conheci, a filha dela na barriga dela, está aqui. E tem duas pessoas especialíssimas hoje aqui, que quem vai falar é a Tereza. Tereza, que é a Tereza? Aqui, ó, Tereza. Bem, boa noite para vocês. Eu sou Tereza Godard, uma invenção da Regina, porque tem a Tereza Esteban, eu sou a Tereza Godard. Uma criação, no bom sentido, que conheço esse grupo desde 88, trabalho desde 88. E hoje eu tenho uma alegria enorme de estar com duas professoras, duas maestras,
de Neuquén, que fica lá na Patagônia Argentina, que é Fermina Rivas, São que está, aquelas por favor, duas ali, ó. Levanta para elas verem. e Norma Garcia, que são professoras do Instituto de Formação Docente Paulo Freire, que esse nome foi escolhido por eleição por professores e estudantes desse Instituto de Formação, como fosse um curso de pedagogia nosso, e que fazem um trabalho fantástico, estarão conosco essa semana na Faculdade de Formação de Professores. Então, bem-vindas, muitas graças, felizes de estar conosco. E aí vamos pegar a coisa que a gente disse que ia propor a vocês de conversar aqui. Vamos conversar sobre alfabetizar sem precisar da cartilha. É uma pena que não está aqui uma das nossas orientandas do nosso curso de pós, porque também a gente tem um curso de pós, esse grupo Alfa que está aqui, a gente tem um curso de pós há quantos anos, hein? Estamos na 10ª turma. 10ª turma. Cada turma em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Então, essa última turma que está agora e que cada uma de nós está orientando 2 ou 3 das nossas alunas, porque tem que fazer uma monografia, porque a lei exige, então certas coisas a gente cede, até porque são importantes. Fazer uma monografia é importante, né? E na sexta-feira, eu e o Zé Guilherme, que trabalha em dupla comigo, nós em geral trabalhamos em dupla, estávamos sentadas fazendo a orientação coletiva, e uma das nossas alunas orientandas trouxe uma história que talvez até valesse a pena a gente começar a nossa conversa com a história que ela nos trouxe. É a história de 2 alunos dela. Ela é professora, ela trabalha com crianças em fase de alfabetização, e um dos meninos escreveu uma história. E ela adorou a história e pediu a ele que lesse alto aquela história que ele tinha acabado de criar. Então, usando a palavra para dizer coisas, para contar coisas, para contar uma história. E então, ele contou, e o coleguinha dele, que ainda não sabe ler e escrever, ou pelo menos parecia que ainda não sabia ler e escrever, virou-se para ele e disse assim: conta uma história para mim, para eu escrever de outro jeito. E aí o menino foi e contou uma história para ele. E ele foi contando a história, não usando as letras, não usando as palavras casa, da, vovó, não. Ele foi desenhando cada uma das cenas que ele contava, que ele tinha contado para ele. Ele escreveu a história usando uma outra linguagem. Eu acho que vale a pena a gente começar discutindo isso, não vale? Que não tem uma forma só de escrever, não tem caracteres definitivos que são a única possibilidade de eu contar uma história, de eu escrever uma carta, de eu dizer alguma coisa, de eu comunicar alguma coisa. Você não foi lá, sua feia. Então, que coisa maravilhosa numa turma que a professora usa diferentes linguagens para chegar ao mesmo fim. E qual é esse fim? Aprender a ler e escrever? Seria? A minha diretora, as crianças perguntavam assim todo dia, né? Tia, o que a gente vai fazer hoje? A mesma coisa que a gente faz todo dia, aprender a ler e escrever. Todo dia. Aí aquilo virou uma piada entre a gente. Então todo dia eles chegavam e perguntavam: tia, o que a gente vai fazer hoje? Mesma coisa que a gente faz todo dia, aprender a ler e escrever.
Aquilo virou um abre-alas da aula. Todo dia a gente chegava e era isso. E devia ser chato a beça, pensa bem. Todo dia, quando ele chegava em casa e a mãe perguntava assim: o que você aprendeu hoje, hein? Aprendi a ler e escrever. Mamãe, a professora diz todo dia que a gente está aprendendo a ler e escrever. Todo dia. Mas eu não sei ainda quando é que eu vou saber escrever, ler e escrever. Fala aí, Luiz. Quando o menino pede ao colega para escrever para ele, nós chegamos a um ponto vital para que alguém aprenda a ler. Eu vou aprender a ler e escrever para quê? Ele quer marcar sua presença no mundo, ele tem o que dizer, ele tem uma linguagem que seria pictórica e ele quer a ajuda do outro para fazer uma parceria, como todo livro de literatura infantil tem. Quem escreve, e às vezes quem escreve também ilustra, mas mais frequente é que haja um ilustrador. Então ele mostra o que ele já aprendeu e mostra um desejo. Ele quer se apropriar da escrita, não é para fazer dever de escola, babebi, bobu, pão, bom, papepi, popu, pão, que um menino um dia desses me disse, quando eu disse: você sabe escrever pão? Ele disse: não sei. Sabe, você acabou de copiar papepi, popu, pão. Ah, tia, esse pão não é o pão que a gente come, não. Então, é qualquer coisa que não faz sentido. Eu acho que esse menino está dizendo: eu quero escrever, eu posso escrever, eu tenho que escrever, e só falta uma ajudazinha que o coleguinha vai dar. Ou quem sabe, eu vou passar o resto da minha vida escrevendo através dessa linguagem, por que não? Por que não? Será que o Ele pode ser Picasso artista. precisava ter aprendido a ler e a escrever igual a esse menino aí? Será que ele não comunicava para o mundo coisas tão importantes numa outra linguagem que não a do Babebi Bobu? Então, você contou uma outra história hoje, fantástica, e que seria interessante. Não, foi você com a Carmen, as duas, mas de toda maneira uma linguagem puxa a outra. E é um direito que cada um encontre a sua linguagem. Uma vez levamos uma turma de Angra um texto do Martim da Vila. Eles ficaram muito espantados. Mas nós estamos lendo autores tão importantes, Marx Weber, e agora vocês trouxeram Martim da Vila, mas tinha um texto tão importante em que Martim da Vila diz que cada um tem o direito de escrever um dia um poema, de escrever um dia um samba, de escrever um dia o que quer que desejar na linguagem que escolher. Isso que o menino está falando, mas eu me refiro àquela experiência do menino que, através de Libras, queria aprender a escrever. Foi Carmen. Passo para você. Então, essa história na verdade, elas estão ali, as autoras da história, a Lohane e a Ana Cláudia. Não adianta se esconderem, não, porque quem viveu foi elas. Eu só vou contar o que elas me relataram. Você não quer contar, não? Vem cá. Não, olha só, Não vem tô tomar a acreditando. palavra. O nosso exercício é de que todo mundo tome a palavra. Vem cá. Vocês deixam, vai dar errado, vocês corrigem. Não, mas elas vão falar daqui a pouquinho, deixa só. É que elas são muito tímidas, sabe? Bom, o fato é o seguinte: elas estavam numa sala de aula de uma escola pública daqui de Niterói, e eu faço questão de dizer o melhor IDEB, e eu faço questão de dizer, e vocês vão ver por que eu faço questão de dizer isso. E nessa escola pública, como qualquer outra escola pública, as crianças do segundo ano de escolaridade têm aquelas crianças, porque isso já se tornou comum, né? Aquelas crianças que não leem, não escrevem, mas estão avançando na escolaridade, né? E entre elas, uma criança, João Vitor. E João Vitor chama a atenção das meninas, porque, primeiro, ele era uma criança totalmente rejeitada pela professora, colocado como aquele que não tem mais jeito. Inclusive, isso foi dito claramente: esse aí não adianta, vocês se preocuparem com eles, porque esse não vai não, ele já regrediu muito. E ele não tem possibilidade, vocês vão perder tempo. Um dia o João Vitor chega com um jornal, quer dizer, um desenho, uma folha de papel desenhada com lápis de escrever, e cheio de desenhos e muitas tragédias, e aí ele fala: esse aqui é o meu jornal.
E aí ele começa a narrar o seu jornal, que não tinha uma palavra escrita, só tinha desenhos. Então, tinha a sessão de crime, a sessão de tragédias, né, inundações, não sei o que, a sessão de futebol, a sessão de cartas, enfim. Era toda uma sessão, uma série de sessões que compõem o jornal, escrito, mas não com palavras, desenhado, e era o jornal e ele vai narrando as manchetes, né, o tiroteio não sei aonde, enfim. E aí a gente começou o trabalho de perguntar, bom, todo mundo já sabe o que o João Vitor não sabe, agora vamos tentar descobrir o que ele sabe. E aí, alfabetizar sem cartilhas pressupõe, não é só alfabetizar sem cartilhas, acho que qualquer ação de qualquer professora pressupõe, no mínimo, conversar com as suas crianças, né? Quer dizer, a grande metodologia, o grande método é a conversa, né? E nessa conversa, as meninas descobriram que o João Vitor sabia Libras. E elas perguntaram para ele, como é que você aprendeu? Ah, na televisão. Vendo televisão, ele foi aprendendo as Libras. Bom, o João Vitor, continuando a conversa com o João Vitor, elas descobriram que ele sabia alguma coisa de ler e escrever com a letra bastão, mas não sabia nada com a letra manuscrita, que eu não sei também por que lei que diz que você tem que alfabetizar com letra manuscrita, mas isso é outra história. Então, alguma coisa ele conseguia reconhecer, alguma coisa ele conseguia escrever com a letra bastão, mas com a letra manuscrita ele não conseguia fazer absolutamente nada. Então, elas tiveram a brilhante ideia de fazer um alfabeto móvel com frente e verso. Então, no verso, ou na frente, como vocês quiserem, estão as letras representadas em libras. E no verso, do outro lado, né, há a letra escrita de uma forma manuscrita. E foi proposto um jogo com ele. Toda vez que ele queria escrever uma palavra, ele dizia para elas como é que escrevia em libras, como é que era aquilo em libras. Então, ele ensinava libras para elas e elas ensinavam a escrita manuscrita. Fizeram o alfabeto móvel e ele ganhou o alfabeto móvel. Então, assim, quando ele quer escrever alguma coisa, ele está em libras, ele procura sua correspondência do manuscrito e já está conseguindo ler e escrever com a letra manuscrita. Eu não sei como vocês foram alfabetizadas e alfabetizados. Não sei como. Mas eu vou contar para vocês como me alfabetizaram. E o que é pior, depois você se alfabetiza com 4, 5, 6, 7 anos, não é isso? Suposto. É a ideia, a idade que a escola diz que a gente tem que saber. Aliás, agora tem até a idade, como é que é? Idade certa. Idade certa. A nossa presidente diz que tem uma idade certa para aprender a ler e escrever. Mas quando eu comecei a ser professora primária, eu tinha 18 anos, nos ensinaram e me ensinaram que a gente começava com as vogais e nos diziam que vogal era E, I, O, U. Depois eu vou falar sobre isso, né? O que é vogal, Eduísio? Então, nos ensinaram que vogal era E, I, O, U. Então, a primeira coisa que a gente tinha que ensinar era A, E, I, O, U, que não quer dizer coisa nenhuma, assim. E depois nos ensinaram também que para começar a ensinar a ler e a escrever, tinha que ser com V, D, L, M. Quem foi ensinada assim? Levanta o braço quem foi ensinada assim. Porque eu fui ensinada assim. V, D, L, M. Nunca me disseram por que tinha que ser V, D, L e M. Imagina esse menino das Libras, não iria se alfabetizar nunca se começasse com V, D, L, M. Fala aí. Eu alfabetizei assim, para dizer a verdade. Fala alto, mulher. Eu alfabetizei muito assim. Antigamente não tinha aquele teste ABC? Tinha. Que você tinha que aprender a fazer aquilo tudo. E era V, D, L, M, pontinhos. Vocês fizeram isso? Não. Eu fiz muito. Até meus filhos não se alfabetizaram assim, você sabe da história. É. Mas eu cansei de alfabetizar assim, cansei. Eu também. E nos ensinaram assim. Agora você já imaginou que chato? Que chato.
você chegar numa sala de aula e a professora botar o A, E, I, O, U, que A, E, I, O, U. Então, diz que tem diziam, né? Que tinha que começar pelo que eles chamavam de vogal. E aí começava, vovô viu a uva. Eu uma vez fui dar um curso de alfabetização lá no Maranhão e uma das professoras contou a seguinte história. Elas eram formadas em São Luís, depois ganhavam um manual e eram mandadas para as diferentes cidades do interior, de onde fosse, para usar aquele material e para ensinar a ler e a escrever. Quando ela foi lá para o interiorzão do Maranhão, a primeira página estava escrito, vovô viu a uva. Então, lá dizia que ela devia escrever no quadro, vovô viu a uva, e começar a ensinar a ler e a escrever com vovô viu a uva. Quando ela leu para os alunos o vovô viu a uva, se fez um silêncio na sala. Ninguém dizia nada, mas ninguém expressava nada a não ser um ar de não saber, de não entender o que ela estava dizendo. Até que um dos meninos, possivelmente menos tímido ou menos ensinado a não falar quando não é convidado a falar, levantou o dedo e disse, tia, o que é uva? E aí, contava ela naquele curso que eu dei. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, nenhum deles nunca tinha visto uma uva. E eu então disse para eles, uva é um trocinho redondinho, igual a pitomba. Pode alguém aprender a ler e a escrever por esse caminho? O do não saber, o do não compreender, o do imposto alguma coisa que o aprendente não tem nenhum sentido, não toca no seu desejo, na sua vontade de saber, na sua vontade de aprender. Porque eu também tenho uma outra história de uma psicóloga que foi ser professora e como é muito comum fazer, a última que chega na escola, a que tem menos experiência, é aquela a quem é dado o mais importante, o mais difícil, o mais indispensável, que é aprender a ler e a escrever, sem o que não pode aprender história, geografia, matemática, ciências e tudo, e tudo, e tudo, e tudo. Ela chegou na sala de aula e não sabia o que fazer. E os dias foram se passando e ela foi ficando muito aflita, porque ela tinha que fazer alguma coisa, mas ela não sabia o que fazer. Até que ela percebeu que aqueles meninos adoravam futebol. Imagina hoje, se você faz isso que ela fez, botando Neymar, Messi e que tais, para aprender a ler e escrever com eles. O que ela fez? Naquele tempo tinha um jornal que se chamava Jornal dos Esportes. Cor-de-rosa. Ah, você conhece, eu também. Jornal dos Esportes. Ela, na segunda-feira, chegou na sala de aula, se sentou, abriu o Jornal dos Esportes e fingiu que estava muito interessada no que aconteceu no domingo, nos jogos que foram jogados no domingo. Os meninos foram se aproximando dela e foi sendo feita uma roda à volta dela. E ela começou a ler para eles aquilo que estava escrito naquele Jornal dos Esportes. E as meninas, é claro, que não iam ficar de fora.
e foram se aproximando também e a perguntar e quem é esse e o que está dizendo de tal jogo e isso e aquilo. O fato é que essa psicóloga, que não fez o curso de alfabetização que as pedagogias ensinam, não aprendeu que tinha que começar com A, E, I, O, U e muito menos com vovô, viu a uva, foi alfabetizando os seus alunos a partir do quê? Da leitura do Jornal dos Esportes. E por que será que eles aprenderam a ler? Quando ela foi abrindo e eles foram perguntando o que está escrito aí sobre o jogo de ontem e o que está escrito aí sobre isso e sobre aquilo e sobre aquele outro. Por que será que eles foram aprendendo a ler e a escrever com o Jornal dos Esportes? Então, eu estava aqui pensando no tema, né, que nós propomos para esse ano, alfabetização sem cartilha. Né? Como é que dá para ter cartilha, né, se a gente está, através dessas muitas histórias, e são muitas histórias que se a gente pegar aqui e as professoras começarem a contar de seus alunos, a gente vai vendo que se cada um tem um caminho, né, pode ter dado certo, né, para alguns, mas eu questiono muito esse dar certo, né? A gente, quando eu trabalho, né, com o pessoal, as professoras, nas outras conversas, elas falam assim, sim, mas a gente não foi alfabetizado assim. Eu falo, pois é, né? Mas isso deixou uma marca na gente, e eu trabalho com currículo, né? Eu falo assim, pois é, mas deixou um currículo na gente que me preocupa muito, né? Para além disso que a escola nos ensinou, a ler, a escrever, a juntar as letrinhas da uva, do vovô, ela também nos ensinou, nesse percurso, que aquilo que a gente faz na escola não tem a ver com o mundo, né? E isso é um processo que acompanha as pessoas que chegam aqui na pedagogia e acham que aquilo que está lendo, né, você escuta nas escolas, as professoras falam assim, mas a teoria na prática é outra. Não, meu amor. Tem teoria ali na sua prática, você que não está lendo, né? Então, assim, é impressionante como a escola foi produzindo isso, né? Esse distanciamento entre o que acontece na escola não tem a ver com o mundo, né? Então, a gente na escola é possível ler uva sem saber o que é uva, né? E ainda tem gente que vai e diz assim, não, mas é o processo de codificar e decodificar. Como é que alguém decodifica o que não entende? Né? Como é possível decodificar uma coisa que você não entende? Estava eu parada, você está contando história, eu vou contar a história. Estava eu parada, minha amiga professora adora Mercadão de Madureira, Saara, essas coisas, né? Então estava eu lá no Mercadão de Madureira, assim, parada, aí vinha assim na loja, né, de Macumba, vinha assim, hoje grande liquidação de ibás. Falei, tá liquidando os ibás. Mas que diabo é isso? Não sei, mas tá liquidando. Tá em liquidação, né? E é isso, né? A gente pode separar sílaba, né? Classificar se é oxítona, paroxítona, porque Ibá tem acento. Então a gente pode até classificar o raio do Ibá, né? Isso pode juntar Ibá, porque B com A faz Bá. Sim, mas se eu não sei o que é o Ibá, eu não sei nem se me interessa comprar na liquidação, se está barato, se está caro, não é isso? Então, assim, eu decodifiquei? Não, eu li? Não, eu não li, né? E olha que eu já leio um monte de coisa, né? Me ensinaram, me alfabetizaram, né? Mas a gente só lê se tem sentido, né? Se a gente compartilha sentido, se a gente compartilha significados. Então, como é que eu alfabetizo uma criança, né, com um texto sem contexto? Como é que eu alfabetizo uma criança nesse texto dessa cartilha, se esse texto está morto, ele não traz vida? A vida ficou lá fora da escola. E na escola a gente trabalha com esse texto morto. Quer dizer, como é que é possível esse processo? Alguns de nós até foi alfabetizado com esse texto morto, mas isso deixou sequelas. Porque a gente aprendeu que a vida continua lá fora e dentro da escola continua sem vida. Eu também queria compartilhar uma história que, infelizmente, não é uma história inventada. A gente... Nem as minhas foram. Inventamos de trabalhar. Eu também não. Não, ninguém A gente trabalha, cria, escreve, teoriza, mas acabamos sendo outras coisas.
Né? Não, para dizer que esse ano são 50 anos do golpe militar. Talvez vocês se lembrem, muitos daqui de vocês, talvez tenham memória ou não, seus pais, avós, enfim, tá. Mas para dizer que há 50 anos atrás haviam experiências muito bacanas de ler e escrever. Algumas delas me marcaram fortemente, como estudante de educação popular, como mestranda nessa casa, como doutoranda que fui de educação popular e como alguém que pesquisa educação popular. Então, é muito difícil alfabetizar. Quero discutir isso. Numa sociedade no qual, historicamente, é necessário produzir analfabeto. Queria dizer para vocês que é muito difícil, queria contar um pouco do meu currículo Mortis, não do meu currículo Vita de alfabetizadora, porque esse país ele se especializa cotidianamente em tornar professoras e professores, estudantes das classes populares, pouco capazes. Me contam essas histórias de incapazes para ler e escrever. Ler e escrever são atributos sociais, cognitivos, enfim, são atributos do ponto de vista histórico, muito importantes para tornar um país melhor, uma vida melhor. Então, para dizer que, por exemplo, Paulo Freire tinha um projeto de Angicos, no qual 40 horas de alfabetização, e tinha um projeto maravilhoso do Moacir de Góes, que era aprender a ler. De pé no chão também se aprende a ler. E se ensinava a ler e escrever nesse país, de norte ao sul, e por isso uma das coisas mais importantes do golpe foi destruir a educação brasileira, destruir os professores, destruir um pouco desse saber fazer, no qual as camadas populares, os pobres, os subalternos, os oprimidos, produziam uma leitura escrita no qual a sua história era contada, a sua história de vida, a sua história de luta era contada. Então quero compartilhar com vocês que é muito difícil aprender a ler e escrever. Numa sociedade que hegemonicamente tenta nos manter contrários a isso. Queria dizer que num país em que, em pleno século XXI, né, isso são dados do IBGE de 2012, nós somos 5.565 municípios nesse país inteiro. Vejam um mapa, pense numa alfabetização sem cartilha, mas pense num mapa. 5.565 municípios. Em apenas 16 municípios desse país, as pessoas têm média de mais de 8 anos de escolaridade. Apenas 8 cidades desse país. Então, assim, escrever e ler é uma responsabilidade coletiva. É muito importante que uma sociedade como um todo queira alfabetizar, não somente a escola. Né? É ótimo quando a escola quer, mas fundamentalmente quando se torna um papel histórico de uma sociedade que, infelizmente, temos que bater todo dia, construir, né, linhas de fuga, portas, batendo na porta, como um camponês me disse, né? Como lá em Goianésia, não sei quantos anos atrás. Né? Como aprendemos a criar portas onde aparentemente não tem portas. É só batendo, empurrando, e fazemos isso sempre juntas, preferencialmente, sozinha não conseguimos. Obrigada. Então, gente, boa noite. André estava falando e eu fiquei pensando um pouco sobre esses contextos que as cartilhas criam, né? E aí, vou falar da minha experiência, né, que eu acho que me marcou muito no que diz respeito a um contexto criado. Eu fui alfabetizada por aquela Pompom, meu gatinho. Alguém conhece? Gatinho, isso. Tem gente que odeia gato até hoje, é culpa dessa cartilha. A média aqui é de 20 para baixo. O povo que judia de gato, a culpa é dessa cartilha. Pois é, como a média aqui é de 20 para baixo, tem que explicar. Pompom, meu gatinho, uma cartilha que tinha lá seus personagens e as histórias giravam em torno dos personagens. Bacana. Tinha o Inferno da Moema, o Chato do Davi, Diva, que era a empregada doméstica negra e insolente, o Olavo e o pai de família e a mãe de família, né? Só que tem um detalhe, eu sou filha de mãe costureira e pai caminhoneiro. Sendo alfabetizada aos 5 anos. Eu olhava o pai do Olavo com aquela maleta e aquele terno. Eu pensava assim, eu não tenho pai, cara. Eu, juro por Deus, eu pensava, eu não tenho pai. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça durante muitos anos. E depois eu esqueci. E as coisas vão passando, você vai recalcando e, enfim, esqueci. Eu sei que quando eu tive o meu primeiro salário, adivinha o que eu fiz? Comprei uma mala de presente pro meu pai. Aí eu passei a ter uma família. Então, não é esses contextos, para além da questão do método, se é fonético, se é fônico, se é consciência fonológica, para além disso, esses contextos parecem que criam uma realidade muitas vezes falsa e que se você vai até a escola para que você compreenda o mundo, na verdade minha mãe falava, você tem que ir para a escola para ser gente, né? Que era a visão dela, para ser gente tem que ir à escola. Bicho, olha os contextos que são criados para a gente.
E muitas vezes a gente nem chega a discutir isso com as crianças, né? Que pai é esse? Que mãe é essa? Que família é essa? Quem é que tem um pai aqui com maleta, né? Dentro da sala de aula? Mesmo que seja um executivo ou que não seja. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, o André ou Regina, sobre essa questão dos outros contextos. Não, é que você me fez pensar, sabe o quê? Eu dei um curso no ano passado e chamava Epistemologia. E claro que eu botei um S e passou a ser Epistemologias. E tinha uma das alunas que sentava perto de mim, dizia sempre assim, que o ponto de partida tem que ser a realidade do aluno. E ela insistia que o ponto de partida tem que ser a realidade do aluno. Até que um aluno que estava sentado, que era uma mesa assim, retangular, grandona, e um professor de educação física, que estava sentado do outro lado, pediu a palavra e disse assim, peraí, e a gente por acaso sabe a realidade do aluno das classes populares? É um pouco isso, né? Que a gente tem que saber para quem a gente está ensinando e como a gente está ensinando. Será que a gente está ensinando ou está atrapalhando e confundindo? Frequentemente acontece isso. O ponto de partida tem que ser a realidade da criança, e a primeira pergunta é, esse ponto de partida ou seria um ponto de chegada? Eu acho que a primeira questão é essa. Eu acho que a escola não chega. Primeiro, que realidade? Aí os S's. Que realidades? Quem aprende a ler, a importância da aprendizagem da leitura é a mesma para todo mundo? Todo mundo, alguns vão para a escola para ser gente, outros vão para a escola porque tem que ir. Hoje, então, porque tem que ir mesmo. Né? Tem a obrigatoriedade. A comunidade onde vive o aluno é analfabeto e é o herói, é o bacana, é o que manda, é o que é respeitado e admirado. Também tem isso, mas também tem o contrário disso, porque ele é analfabeto, ele também tá, porque também tem essa crítica que a própria criança também traz a isso, porque o que serve de exemplo também serve de oposição. Então são muitas realidades, e eu acho que a grande questão é como é que a gente chega a essas crianças, porque para partir de alguma coisa tem que se chegar, a gente só parte quando a gente chega, ou alguém consegue partir sem chegar? Eu não sei. Eu só parto de algum lugar se eu cheguei a ele. Eu não posso partir de um lugar sem estar nele. E eu acho que como é que a gente chega a essa criança, a esses contextos, a essas diferentes realidades que uma sala de aula inteira compõe. Né? Porque a gente tem muito discurso generalizante, sabe? Então, quando a gente defende algumas bandeiras, porque somos todos politicamente corretos, né? Ninguém aqui faz besteira, ninguém fala o que não deve, né? Somos todos, assim, de uma correção fantástica. Então, a gente defende essas bandeiras, mas que esvazia até os nossos próprios processos, as nossas próprias crenças. Será que tudo que a gente defende porque acredita ou porque defende porque também é cômodo? Aí eu acho que o Gramsci é muito interessante para nos fazer pensar quando diz que nós somos todos conformistas de algum conformismo. A minha grande questão é, antes de partir de uma realidade da criança, a primeira coisa, aquela criança que está ali na nossa frente, aquele corpinho pequenininho, aquela cabecinha pequenininha, aquele serzinho fantástico, tem história para contar. Então, você pedir para uma criança de 6 anos que está aprendendo a ler e escrever sua autobiografia, é o máximo. Eles escrevem a autobiografia do jeito que eles sabem. Não chame de autobiografia, tá bom. Não, inclusive chamando de autobiografia, porque sabe quando é, Regina? Eles descobrem que eles têm uma história para contar. Porque todo ser humano tem uma história para contar. E a escola não ouve a história das crianças. Então, como é que eu posso partir de uma realidade que eu não conheço? Eu acho que essa é uma problematização. Agora que vocês disputem quem que é o... É só assim, só para né, o ser humano, a realidade do ser humano vai para além da concretude do entorno e do mundo dele. Né? Às vezes a gente fala assim, vamos partir da realidade. Quem sabe o que aquela criança quer falar? De favela, vala, tiro, corpo? Às vezes ela não quer falar disso não. Porque a gente... é mais do que isso, né? Às vezes na minha realidade também cabe o sonho, também cabe o desejo, né? Eu trabalhei com crianças da escola pública, um moleque tem 6 anos, de repente, mas o que você gosta? Eu queria saber do Egito. Porra, mas o Egito, filho, nem eu sei do Egito. Tá, então vamos saber do Egito, né? Bora lá saber do Egito. Vamos procurar a história do Egito.
Então, assim, né, a realidade de cada pessoa, os contextos, né, são bastante mais complexos do que essa coisa de partir da realidade de cada um, né? A realidade de cada um é bastante mais complexa e bastante mais profunda, porque não envolve só a concretude do meu entorno, da minha vida, envolve também meus sonhos, meus desejos, né? E a gente também tem que estar atento. Mas aí eu tenho que conhecer, né? Eu tenho que ouvir meu... Voltando àquela questão que a professora não pode errar, né? Mas muitas vezes nós não temos escuta. Eu conto sempre uma história que já virou até um pequeno texto, porque eu estou escrevendo uma pedagogia dos tropeços. Meus tropeços todos, como alfabetizadora, como professora de português, todos eu não lembro, mas os que eu lembro, eu estou fazendo textos pequenos sobre eles. E um primeiro que eu fiz foi esse: professora, como é que se escreve Cristóvão? Estava eu lá com a pior turma da escola, porque era recém-chegada. E toda recém-chegada pega a turma de alfabetização, mas não qualquer turma, aquela que ninguém quer, ainda mais quando você entra, não no início do ano letivo, mas já com o ano começado, lá pelas tantas. Eu olhei para aquele menino insubordinado, que faltava horrores, e quando ia só perturbava. Digo, mas agora ele inventou um jeito de me perturbar. Eu estou no meio de ensinando, estou ensinando a palavra sapato, ensinando. Ele vem: professora, como é que escreve Cristóvão? Falei que era uma palavra muito difícil e que depois eu ia ensinar. Quando chegou o intervalo, né, aquela história do cafezinho, aquela saletinha dos professores e tal, eu fui contar. Imagina, o pior aluno que eu tenho na sala, que não se interessa por coisa alguma, que falta, que some na hora do recreio e não volta mais, parou a minha aula, porque como é que se escreve Cristóvão? Ele não sabe escrever nem sapato, como é que você vai aprender a escrever Cristóvão? A diretora que ia passando disse: ah, foi o fulano? O Romildo? O Rosenildo? Não me lembro mais o nome exato do menino. Foi. É que o pai dele se chama Cristóvão. Nem assim minha ficha caiu. Eu era tão fiel ao método, quase como se fosse uma doutrina de igreja. Eu disse: bom, Cristóvão não pode. Por quê? A primeira sílaba, de cara, tem um encontro consonantal. Mas não apenas o encontro consonantal, ainda ela é travada, tem um S, é Cris. E ainda por cima tem um ditongo nasal no fim, que está longe de chegar a hora de ensinar ditongo nasal. Então, para mim, Cristóvão era uma palavra difícil. Mas o difícil e o fácil também são questão para a gente se perguntar: difícil e fácil para quem? É fácil o que eu acho que está dentro do que o método ordena, mas pode ser muito mais fácil o que está dentro do sentimento, o afeto. Imagina um menino que tem fama de nunca aprender nada, chegar em casa e dizer: pai, eu hoje aprendi a escrever seu nome. Eu sei escrever Cristóvão. Imagina o orgulho do menino, imagina o orgulho do pai. Se a minha ficha tivesse caído, eu podia voltar à sala após o recreio e dizer: gente, todo mundo tem uma pessoa que é muito importante na vida. O pai, a mãe, a madrinha, a tia, a vizinha, a namoradinha. Quem quer aprender a escrever um nome que tem muita vontade de saber escrever? Claro que eu não fiz isso, né? Voltei para o exercício de sempre, para aquela velha história de juntar as palavras para formar uma frase, as ordens, comando, que eu lembro cada uma que eu usei e coloquei lá no texto, né? O texto tem esse título: professora, como é que se escreve Cristóvão? E eu não consegui aproveitar a pista que a diretora me deu. Ela conhecia aquelas crianças. Ela sabia filho de quem, mora onde, e o irmão já estudou aqui, etc, etc. Ela deu uma pista, mas a minha crença no método era tamanha, eu não arredei um pé nem um pouco. Nós estamos aqui falando de um tempo antigo, mas eu quero dar um exemplo de ontem. Esses dias aconteceu este exemplo, numa escola particular, tida como excelente, com a criançada de classe média, média e tal, alta. Então, a professora passou um exercício de alfabetização matemática, multiplicar por 10, 100 mil. As crianças fizeram. Não sei que palavra ela falou, de andar com a vírgula ou coisa e tal, que muitas crianças fizeram a multiplicação correta,
Mas, por exemplo, 49 vezes 10, 490,0. 56 vezes 100, 5.600,0. Vocês vão dizer, não é usual escrever assim, mas errado não está. Então a professora deu errado em todas as crianças que fizeram isso, né? E os pais começaram a se mexer. Então o que acontece? Um professor de matemática, pai de uma das crianças, foi lá. Se eu não admito que dê errado em 3 ou 4 pontos que a minha filha fez, que não tem erro algum. A professora disse, mas eu já recebi a chave de correção pronta. E quem fez a chave de correção? Foi a coordenadora. Bom, eu soube da história com todos os detalhes, mas vejam bem, a coordenadora, não sei se foi ela quem fez, porque a professora também pode estar dizendo que a culpa é de outro, né? Mas mesmo que alguém tivesse feito a chave de correção, a pessoa olha e não pensa, porque um dos malefícios dessa alfabetização por cartilha é não ensinar, porque menino, bebezinho já sabe pensar. Não é explorar a competência humana para pensar e refletir. É dar tudo pronto e você repete. Um dia dá um salto qualitativo e você, então o alfabeto não é para ficar assim A, B, C, D, F, G, H, como fez aquele aluno da Carmen Sanches, que não está aqui hoje. Disse, sabe, tia, eu aprendi a ler quando eu misturei tudo aquilo. Quer dizer, num dado momento ele achava que não podia cortar aquela ordem, que estava lá, em cima do quadro negro. Num dado momento, ele consegue sair dessa ordem e misturar aquilo tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós somos preparados para ser carneiro, para seguir daquele jeitinho. Raramente uma professora fala assim, eu gosto muito de escrever. Não, nós somos ensinados a ler e a escrever para não gostar de ler e menos ainda de escrever. Olha, tem que escrever sobre a experiência. Eu não, dá para fulano. Aí a fulano, eu não, dá para outra. Como se fosse uma batata quente que ninguém quer. Mas a escrita é nosso direito. Nós temos direito à autoria. E por que deixamos de explorar essa faceta que o menino quer fazer, desenhando do jeito dele, muito bem? Por quê? Porque nos ensinaram que, quem sabe, a gente vai ter que aprender todas as regras do mundo para depois, um dia, vir a escrever um texto. Quando os meninos podem escrever, querem escrever e desejar ler e escrever é o detonador principal do processo de aprender a ler. Ninguém aprende o que não quer. Perguntem a vocês, cada um, o que vocês aprenderam na vida e o que vocês não aprenderam. O que vocês queriam aprender, o que desejaram aprender, aprenderam. Tem aqui uma menina pequenina que disse que entende tudo de informática. Ela quis aprender. Bom, é isso. Eu acho que são... em cima dessa questão mesmo que eu queria colocar. A gente vai contando muitas histórias. Histórias que nós vivemos como professoras do chão da escola, né? Eu também tenho algumas como professora alfabetizadora e hoje já tenho muito mais como professora da universidade, como professora, como companheira de tantas histórias que as professoras vão trazendo para a gente, né? Então a gente passa um filme e vê, né, que se por um lado a gente está aqui fazendo todas as críticas, essa alfabetização com cartilha, essa metodologia engessadora de alfabetizar, ao mesmo tempo a gente vai trazendo outras pistas, né? Ao mesmo tempo vão aparecendo outras histórias que vão apontando em outras direções, né? Quando a Eduíges conta da história dela de 30 anos, sei lá, não precisa saber o número de anos, né? Mas que naquele momento ela não foi capaz de virar a página, eu também posso lembrar das minhas histórias, né? Que naquele momento eu não fui capaz de entender, não fui capaz de captar, mas as histórias estão comigo, né? Então, para mim, isso é pista, né? O cotidiano, os saberes que vão sendo construídos no cotidiano, a conversa, uma pista bacana que a Carmen falou aqui também, como você conversa, como é que você consegue ouvir de fato as crianças, como é que você pode transformar esse chavão que se significa partir da realidade da criança para de fato ficar sem palavra diante dela e a partir daí construir um caminho.
Eu tenho uma historinha, duas historinhas, né, que vão em volta, estão aqui na minha cabeça. Uma foi com uma colega de vocês do curso de alfabetização das crianças das classes populares, a Michele. Né? Michele tinha uma turma em Caxias, né, de 30 e tantos alunos, era por isso que ela queria fazer a pesquisa dela. Ela não entendia porque aquelas crianças não conseguiam se alfabetizar, né, se ela tinha uma outra turma da escola privada de 14 alunos que aprendia tudo. Então a Michele queria entender por que as suas crianças não se alfabetizavam. E a Michele tinha acabado de sair do curso de pedagogia da UF, né? Um curso conceituado, era uma menina séria, responsável, comprometida, e ela não conseguia, e aí a gente ficou um tempo discutindo que caminhos que poderiam contribuir para ela entender melhor o processo do que ela estava fazendo. Até que um dia ela traz uma história. A história é essa que eu quero contar. Ela tinha uma criança na turma que dormia o tempo todo na sala de aula. Que dormia e chegava e dormia, chegava e dormia. E até que um dia ela foi lá conversar com essa criança para descobrir o que estava acontecendo. Essa criança estava desinteressada, não queria aprender a ler e escrever, o que estava acontecendo. E aí era simples, né? A mãe dessa criança tinha tido, sei lá, o quarto, quinto filho, e a criança chorava a noite inteira, e esse menino não conseguia dormir, né? A mãe dormia, a criança chorava, e ele não conseguia dormir, né? E aí a Michele teve uma sacação na hora, né? Aí começa a conversa daqui, quem tem irmãos em casa, quais são as crianças pequenas, né? Como é que a gente alimenta a criança, e aí quem é que sabe fazer mingau, daquela história toda. Ela conseguiu, né? Talvez, se lá atrás a Edwige não conseguiu fazer o redirecionamento da aula dela, e eu muitas vezes não consegui, eu acho que essas histórias que a gente vai colecionando vão nos ajudando a construir outro caminho hoje. Quer dizer, é ouvir, né? A gente só vai saber da realidade, porque a realidade, ela não é um retrato congelado no papel. Elas não são as estatísticas que a gente precisa estudar, mas elas não são. O Eduardo Galeano dizia uma história bacana, ele diz que os numerozinhos, ele criticava com os numerozinhos, porque os numerozinhos não falam por si. É preciso ver esse sujeito, né? Ele mora do lado da vala, mas o que a vala significa para ele? O que diz essa vala para ele? Como é que ele pensa seu mundo a partir dessa vala? O resto nós vamos fazer, a gente pode contribuir a que ele pense de uma forma mais, até de um outro lugar sobre a sua realidade, mas é ele que tem que dizer para a gente, ele que tem que trazer esses elementos. Então, toda vez que eu vejo da leitura do mundo para a leitura da palavra, eu penso que é isso, né? Sem conversar, sem olhar esse sujeito, as crianças, eu estou falando de criança pequena, né? Sem olhar essas crianças, como Paulo Freire nos ensinou, como um sujeito que pensa a sua realidade, que olha para a sua realidade, que tem as suas hipóteses. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar dando um ensino que é de fora para dentro, né? E que não ajuda ele a entender que o pão que ele escreve é o pão que ele come, né? Eu acho que esse ainda continua sendo o nosso desafio. Mas eu acho que as pistas estão aí, elas estão nas nossas histórias, naquilo que a gente consegue soltar, o salto que a gente consegue dar como professor e o salto que a gente não consegue. Tanto uma como outra vão nos ensinando, né? Meu nome é Eloá, eu sou educadora por paixão, eu sou de formação também, mas eu não tenho nada do conhecimento de vocês, embora tenha atuado em sala de aula muito. Mas todas as histórias que eu tenho para contar são relacionadas ao fato de ser mãe. Eu tenho 3 filhos, cada um é tão diferente do outro e se alfabetizou de forma tão diferente que eu não posso deixar de contar. E aí vou contar de uma vez para não levantar nunca mais. Por quê? Ai, não sei, porque eu sou muito tímida. Não convenço nem a mim, né? Bom, mas meu filho mais velho está com 38 anos. E Regina conheceu ele bem pequeno e algumas histórias a gente viveu junto. Meu filho mais velho foi quem mais me ensinou, como todo primeiro filho. Ensina as mães, porque a gente só aprende a ser mãe sendo, né? Então, meu filho mais velho dizia assim para mim, depois daquela história do trabalho, porque o trabalho dele era estudar, e de todo mundo era estudar, e por que ele ficava gripado? Faltava o trabalho e o pai ficava gripado, não faltava. Enfim, tinha todo esse contexto. Mas tinha uma outra coisa. Ele aprendeu a ler
porque na porta do quarto deles tinha uma placa de carro, talvez vocês tenham tido também, com o nome deles, com a letra. Meu filho se chama Jasson, J-A-2-S-O-N. O irmão dele se chama Leonardo. Então ele comparava uma placa com a outra, porque estavam as duas placas, uma em cima da outra, os dois dormiam no mesmo quarto. E ele, na escola, ele aprendeu códigos. Então começaram por código de trânsito, placas de trânsito, e aí ele começou a tentar escrever loucamente. Ele sempre gostou de bicho, e aí começou a colocar bilhetes para nós, tipo assim, para não dar comida para os peixinhos, porque ele já tinha dado. Ele botava o peixe de boca aberta assim, o boneco do lado daquele magrinho, porque ele desenha muito mal, a letra dele é horrível, o peixe de boca aberta, o magrinho do lado, e com aquela placa de proibido assim, sabe? Quer dizer, não dê comida para o peixe. E ele, muitas vezes, ele fazia assim, guardava alguma coisa na gaveta, ele botava seta, até a gaveta. Então a gente sabia que na gaveta tinha alguma coisa, mas a gente não sabia o que era, íamos lá, descobrimos o que o Jasson tinha guardado. Isso é o Jasson. E em termos de outros conhecimentos, ele é o engenheiro que entende tudo que você puder imaginar em termos de genética, porque ele gosta de criar passarinhos e faz experiências genéticas até hoje, porque ele quer ter um albino. Então ele cruza daqui, cruza dali, não sei o que, e com isso estudou muita genética, ele sabe mais genética do que muita gente por aí, embora seja engenheiro mecânico, surpreendam-se. Bom, Leonardo, meu filho do meio, é gordinho, comilão. Adivinha qual foram as palavras com que ele foi alfabetizado? Brigadeiro e gelatina. A professora fez no lanche, eles enrolaram brigadeiros e fizeram gelatina, que é tão barato, e foram as primeiras palavras que Leonardo aprendeu a escrever. Quer dizer, a minha experiência de vida, e minha filha mais nova, para não deixar de contar uma história dela, como era terceira, depois do... Eu sempre disse que depois do terceiro filho, a casa beira o caos, né? Vai chegando, pior não pode ficar. Pode ter 10, porque não tem importância. Chegou no terceiro, beirou o caos, e daí para baixo, tá valendo, né? A minha filha aprendeu a escrever assim, 1, 2, 3, já. Foi a primeira coisa que a minha filha aprendeu a falar. Não foi mamãe, não foi papai, foi 1, 2, 3, já. Porque ela corria atrás dos irmãos, e aí ela quis escrever, porque ia brincar com as amigas, e aí nós fizemos uma placa para ela, 1, 2, 3, já. Quer dizer, a minha filha começou a escrever pelos números. 1, 2, 3, já. É isso só, gente. Obrigada. Ou seja, cada um começa por um caminho, não é não? O importante é onde chega. Boa noite, gente. Meu nome é Joana. Assim, pegando um gancho, já que é para contar histórias, e eu fico ouvindo as histórias e vai me dando, assim, uma coisa por dentro, né? Porque parece que vai borbulhando, assim, as experiências que a gente vive dentro da sala de aula. Como mãe também, porque eu também sou mãe. E eu observo muito as minhas filhas. Mas eu queria contar uma experiência em um estágio que eu fiz esse ano. E quando eu cheguei na sala de aula, na segunda semana, a professora falou para mim, olha, hoje eu quero que você senta lá atrás, com aqueles 4 ali que não sabem nada. Você vai sentar lá e eu vou te dar o caderno dele e você vai fazer as lições com ele, de cópia, né? Pia, pato, o papai bateu, eu não sei em quem, mas estava escrito que o papai bateu. E aí eu sentei... Bateu com a maleta nos outros. Eu sentei ali atrás com aqueles 4 e vi quanto que eles eram diferentes, quantos saberes diferentes que eles tinham e tinham que fazer a mesma coisa. E aí eles não me conheciam, só tinham me visto uma vez, na semana passada, quer dizer, se passaram 7 dias para eles me verem de novo e eu sentar lá atrás com eles para poder fazer uma coisa totalmente sem sentido para eles. E aí eu sentei e falei, e aí, gente, o que a gente vai fazer? Não sei, tia, você que sabe. Aí eu falei, bom, vamos ver os cadernos de vocês. E tinha as cópias para fazer e tudo em branco. Eu falei, o que vocês não fizeram? Ah, tia, bom, eu sei escrever meu nome. Um me respondeu, mas eu não quero copiar 9 vezes. É muito chato. Eu não quero copiar. Falei, tá certo, é verdade.
E ali nós começamos a conversar, tal, escrever carta, vamos ler uma história, vamos ler. Não fiz nada que a professora mandou. Não sei como é que ela me mandou embora. E um aluno falou para mim, o Kevin, falou, tia, escreve uma carta romântica para minha mãe. E eu olhei para ele e falei, o quê? Como assim, uma carta romântica para sua mãe? É, tia, eu quero dizer para ela que eu gosto dela, mas eu não sei escrever. Eu falei, então tá, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos escrever juntos. Eu não sei o que você quer dizer, vamos lá, o que você quer dizer? E aí ele foi falando as palavras, então, que letra você coloca? E assim, eu estou me formando educadora, eu nunca dei aula, assim, eu nunca assumi uma turma ainda, mas eu creio que as experiências, a teoria, tudo que eu tenho ouvido, tudo que eu tenho vivido, não se descola quando eu chego naquela realidade. Eu preciso disso para entender. Eu preciso disso para dar uma resposta, para me entender como sujeito, para entender eles como sujeito. E aí ele escreveu a carta. E o que eu achei muito interessante, a primeira coisa que ele escreveu, o nome da mãe, Aline. E fez um coração, mas embaixo ele fez questão de copiar o exercício que estava no caderno. E aí eu perguntei, Kevin, por que você copiou o exercício? Porque eu quero mostrar para minha mãe que eu sei ler. E aquilo me impactou assim, de uma tal forma. E no final eu fui mostrar para a professora. Falei assim, olha o que ele fez, ele pediu fazer uma carta romântica. Ah, é? Mas ele não sabe escrever. E como que ele fez isso? Então, assim, os olhares, que olhares nós temos para esses alunos? Como nós ouvimos esses alunos, né? O que nós queremos ouvir desses alunos? O que eu quero aprender com eles? E o que eu quero ensinar? Eu, como mãe, primeiramente, antes de educadora, eu quero que minhas filhas, como classe popular, como eu, e que todos os alunos das classes populares, eles tenham o direito de aprender a ler e a escrever cada vez mais e cada vez melhor, porque é direito. Não é um favor que eu estou fazendo, mas todos nós temos direito a essa educação, a se sentir como sujeito, que produz conhecimento, que é conhecedor e que tem uma vivência que não pode ser desperdiçada por nenhum de nós. Então, essa conversa aqui para mim hoje está sendo muito prazerosa, muito proveitosa. Que bom! Boa noite, meu nome é Natália, sou orientanda de Regina no curso de pós-graduação, fui aluna de todos vocês, muito feliz por estar aqui, por essa oportunidade. A fala de Maíce me tocou muito e da colega também agora, justamente desse papel da professora. Né? O curso de pós é o tema da minha monografia, né? Que eu venho relatando a minha transformação, né? De professora para professora pesquisadora, né? Como foi esse despertar, né? Depois do curso de pós. E o que eu venho refletindo muito como professora de classe, dos alunos das classes populares, é exatamente isso, o meu papel. Né? Que a gente fala assim, da realidade do aluno, que o aluno quer aprender, né? E Carmen também falou, né? O que o aluno quer, como que a gente chega no aluno através da conversa. Então, acho que a primeira coisa, né, que faz eu, como professora, chegar no meu aluno é humildade. Né? Porque durante a nossa formação a gente vem criando estereótipos de que o professor sabe tudo, o professor é um Deus, né? Então aquele aluno ele tem que chegar perto de mim, ele tem que me chamar de senhora, ele tem que ter super respeito, né? Não pode fazer certas brincadeiras, não pode fazer piadas. Então eu não concordo e até por um bom tempo pensei que seria assim. Né? Mas eu tenho que chegar até o meu aluno e deixar ele chegar até mim. Né? Então, acho que esse é o primeiro passo para a alfabetização sem cartilhas. Né? O professor está no lugar do aluno, está com o aluno. Né? Porque depois que você mostra para a criança que você está ali, que você é professora, mas você é amiga, você é parceira, você quer conhecer sobre os dinossauros, você acha legal aquilo, né? Ah, legal, poxa, muito bacana os dinossauros, vamos conhecer sobre eles. Então, quando você mostra para o aluno, dá essa confiança, que é legal, que ele quer aprender e que você está junto, então, acho que isso é a receita de tudo. E eu queria trazer uma história também, né, que o professor adora contar história, que faz 2 meses que eu me casei, né? E, assim, é uma aventura, porque eu não sei fazer absolutamente nada, né? E aí eu estava na sala de aula, né, com as crianças, essa minha aluna tem 8 anos, né? E aí o telefone tocou, eles estavam brincando lá, eu atendi, era minha mãe. Falei, mãe, pelo amor de Deus,
Eu não consegui fazer feijão. O feijão ficou horrível, não ficou com caldo, não sei o que. Meu esposo brigou comigo, ficou muito escuro. Aí fiquei conversando com minha mãe e tal, e Júlia, minha aluna, estava prestando atenção no que eu estava falando. Desliguei o telefone, ela virou para mim e falou assim: tia, você não sabe fazer feijão? Eu falei assim: não, eu fiz, ficou horrível, ficou muito ruim. Ela falou assim: então eu vou te ensinar. E aí ela foi e me ensinou: tia, você pega aquele negócio que bate o alho, eu nem sabia disso, você faz assim que engrossa o feijão. Eu falei: gente, sério, assim que engrossa o feijão? Então assim, depois eu fui pra casa, isso ainda tá muito, assim, me emociona até, porque eu vou fazer 28 anos, né? A minha aluna tem 8 anos e ela sabe fazer feijão, ela faz feijão para os irmãos, que ela tem irmãos gêmeos, né? E cuida deles. Então assim, o que a escola me ensinou, né, durante tantos anos, que claro, foi muito válido, e o que essa criança que a escola não ensinou ela a fazer feijão, não ensinou também, mas ela me ensinou. Então assim, eu acho que é a hora da gente baixar um pouco a nossa bola e falar o quanto eu posso aprender com os meus alunos. Estou muito feliz porque aprendi a fazer feijão, gente. Graças a Júlia. O marido mais feliz ainda. Tem uma história que eu acho ótima, que foi de uma orientanda da Teresa. O menino era visto como não sabendo ler e escrever. Para a professora dele, ele não sabia ler e escrever. E o menino ficava aflito atrás da professora, atrás da orientadora educacional, atrás da diretora. Por quê? Porque ele já sabia ler, mas ninguém sabia que ele sabia ler. E ele se sentia muito humilhado porque ninguém reconhecia o seu saber. Até que um dia, a orientanda da Teresa, tantas vezes ele puxou por ela, tantas vezes ele disse: professora, eu sei ler, e a minha professora fala que eu não sei ler. E ela era a orientadora dele, né? E então a orientadora levou ele para a sala dela e ele foi mostrando para ela o que ele sabia escrever e o que ele sabia ler. Ou seja, ele era alfabetizado já, mas a professora sequer se deu conta. Isso também pode acontecer. Sabe o que é? Eu acho que assim, nas histórias da Nayara tem uma que me impressiona muito. Talvez essa tenha apagado todas as outras, né? Que é numa reunião de pais, em que são pais de séries iniciais, e que uma mãe se levanta e pergunta, primeiro pergunta se ela podia fazer uma pergunta, né? E aí diz que sim, que ela poderia. E aí a mãe pergunta por que na escola pública é proibido ensinar as crianças a ler e a escrever. Então assim, essa história para mim é tão forte que eu acho que ela foi apagando todas as outras muito mais bonitas, né, da gente contar, porque é isso de quando o menino encontra nela uma parceria, mas essa questão, né, dessa experiência que a Teresa trazia, da experiência das classes populares da escola como um lugar de impedimento, né? De por que é proibido ensinar as crianças a ler e escrever. E aí, talvez essa história tenha tocado mais claro. Porque quando a gente consegue fazer, é bom quando a gente consegue, né? E a gente deve manter as histórias de quando a gente consegue, até porque elas servem para nos ajudar nos momentos em que a gente não consegue. Mas é um grande desafio ainda hoje alfabetizar, no seu sentido mais amplo, as crianças das classes populares, né? E como que a mãe reconhece isso em alguma medida. Quer dizer, eu nem sei exatamente o que a mãe estava dizendo com ensinar, né? Qual era o sentido que ela estava dando para ensinar? Mas, de qualquer maneira, ela reconhecia uma impossibilidade nessa comunicação, né? Mas tem as outras possibilidades. Eu vou falar de Eugênia, Teresa, já que você pediu. Porque, assim, também tem as possibilidades que a escola cria, porque, do nosso ponto de vista, né,
tem uma especificidade em trabalhar com as classes populares, né? Tem uma especificidade em trabalhar com a escola pública. E tem talvez uma das questões que nos dificulte é pensar a escola pública a partir da experiência da escola particular, né? E tentar pensar a partir de uma experiência a outra, quando são experiências muito diferentes e tem possibilidades muito diferentes a escola pública. E aí nós estamos trabalhando com uma escola que é a Escola Barro Branco, em Caxias, que tem todo um trabalho muito integrado com a comunidade, uma articulação muito grande com as famílias, com as crianças e uma compreensão muito clara do que é ser uma escola pública das classes populares, e não para as classes populares, mas das classes populares, né? E que vem incorporando todas as suas ações, né, dentro desse processo de luta das classes populares pela libertação. E ano passado foi um ano de muitas greves, né? Todos nós sabemos, e a reação, foi uma época de muitas manifestações, e a reação da polícia às manifestações foi sempre muito violenta. E havia uma manifestação programada em Caxias, em frente à prefeitura, e a escola ia, como sempre, levando as crianças, as famílias, os professores, as pessoas iam juntas para a manifestação. Quando chegaram lá, tinha um policiamento muito grande, aquela coisa de tropa de choque, né? Muito violento, muito ostensivo, e as professoras então decidiram que as crianças não ficariam no transporte que elas levaram, não iriam para a manifestação, e foram comunicar às crianças. E as crianças começaram a dizer que não, que elas queriam também a manifestação, que elas também eram cidadãs, que elas também tinham direito de ser ouvidas. E aí, uma das meninas, com 9 ou 10 anos, porque a escola vai de educação infantil ao 5º ano, portanto, né, ela tem nessa faixa, 9, 10 anos, ela se coloca em frente a um policial e começa a dizer para ele: na sua escola, quando você estudava, tinha tudo que você precisava para aprender, porque na minha não tem. Por isso que a gente tem que fazer greve, por isso que a gente tem que lutar. Você está vendo que eu estou de chinelo? De chinelo eu não posso fazer educação física. Você tinha tênis para fazer educação física? Eu não tenho. Né? E aí foi enumerando as coisas que ela não tinha e por que precisava lutar, e sempre perguntando a ele se ele tinha na experiência dele. Né? E segundo os relatos, eu não estava lá, infelizmente, não tem filmagem, infelizmente, né? Diz que o policial vai baixando a cabeça, vai baixando a cabeça, vai baixando a cabeça e não encara a menina de 9 anos que aprendeu na escola também, né? Que também está se alfabetizando na escola, numa perspectiva de que para que serve o conhecimento escolar para as classes populares. Né? Que eu acho que essa também é uma questão importante da gente pensar. Né? Nós estamos trabalhando com as classes populares dentro de qual perspectiva. E aí essa menina vem mostrar que ela efetivamente está aprendendo a usar o conhecimento como instrumento de luta. Né? Mas ela lê, escreve, ela faz tudo o que tem que fazer na escola, né? Mas ela está mostrando também essa possibilidade que ela está encontrando na escola. Boa noite. Meu nome é Lenilza, fui orientada da professora Regina, né? Que me alfabetizou na pós-graduação, né? Eu só queria lembrar, né, você contando a história, Tereza, que a Emanuele é minha filha de 7 anos e ela vinha estudando numa escola particular, pequena, e o ano passado eu precisei trocá-la de escola. Ela não gostou muito, mas eu tive que fazer. Só que, quando ela chegou na escola, para o 1º ano, né, alfabetização, ela era a única que não sabia ler, né? As crianças já vinham do pré-2 sabendo ler. E ela foi colocada na última carteira. E ela chegou em casa muito chateada e falou: mãe, a professora falou que eu não preciso fazer a página 42 porque eu não sei. Aí eu falei: vamos ver o que é. Era o que, né? Aquelas palavras bem difíceis. Aí tá bom, vamos fazer. Eu li com ela e tal. No outro dia ela voltou: mãe, olha, essa folha aqui a tia passou, mas não é para eu fazer não, porque eu não sei. E assim foi aquela semana e eu só ouvindo aquilo, comecei a ficar sem dormir, ficar agitada e fui à escola.
chega lá a professora, porque minha turma já veio do ano passado, não sei o quê, e a Emanuele não sabe. Eu falei, mas eu coloquei a menina aqui para aprender a ler. Eu não sabia que na alfabetização a criança já tinha que chegar lendo. Aí ficou naquele dilema, até que entrou outra criança também de outra escola, que vinha de outra escola particular também, que não sabia ler. E foi jogada lá no final da sala também. Eu chamei a mãe, mas a minha filha, né, não sabe. Eu falei assim, você vai deixar. Eu acabei tirando a menina da escola, ficou lá 18 dias, comprei livro, comprei material, comprei tudo e tirei da escola, voltou para a escola antiga, que é a professora Valéria ali, que alfabetizou a Emanuele. Na primeira semana a Emanuele sabia ler. Então, essa é uma coisa que eu tive medo de, no final, a diretora me chamava, mãezinha, desculpa, mas sua filha não conseguiu. E a minha filha, né, tá ali, que ela sabe ler, sabe escrever, até escreveu já alguma coisa para vocês, está com vergonha de entregar. Né? E é isso, a gente tem que ter um olhar de professora, né, sempre, ver o que a criança faz, o que a criança traz, né? Eu sou uma aluna, né, que hoje estou com 49 anos. Eu sou da zona rural, tive muita dificuldade, estudei numa escolinha que meu avô fez um salão, botou a filha dele para ensinar os netos a lerem, e eu aprendi lá com 5, 6 anos. A minha irmã lá está fazendo doutorado, está lá na última fila, está fazendo doutorado, e nós somos dessa história, né, de que nós tivemos oportunidades que nós buscamos, mas nem todos assim, né? Eu fiz uma pós-graduação aqui com a professora Regina, com essa turma aqui toda, e, né, e sou muito feliz, e sempre quando eu tenho oportunidade eu venho aqui para rever todos. E olha, a filha que não sabia ler, acabou de me entregar o bilhetinho que ela escreveu para mim. Meu coração está pulando. Rutinha. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Rutier, sou estudante da FFP, da Faculdade de São Gonçalo, formação de professores. Ainda me considero estudante, já saí, mas ainda me considero. Mas é porque a gente está falando, né, ela acabou de trazer um relato sobre a filha chegar na alfabetização e já estar alfabetizada. E aí eu queria deixar um questionamento assim, porque eu estou como professora da educação infantil. E professor de educação infantil não alfabetiza, né? Eu acho tão provocador isso. Por que a criança de 3 anos ela não tem nada a dizer para você, ela não tem algo que ela possa produzir de autoral, né, dela? Por que as propostas que a gente tem enquanto corpo docente da escola não pode lançar uma proposta para a criança que desafie mesmo, não só a criança, mas principalmente a nós que estamos ali, né, com elas, convivendo com elas. Então, a criança de 3 a 5 anos, ela não tem nada a dizer. E aí, em relação a isso, na escola, eu estou foi proposto uma feira multidisciplinar e eu lancei a proposta de fazer um livro, que as crianças produzissem o seu livro, cada uma produzisse o seu livro. E aí aquilo, né, diante das minhas amigas, provocou assim um choque. Como que a gente vai fazer isso com a criança de 3 a 5 anos? Não, vamos colocar elas para dançar, para fazer musiquinha, para apresentar. Não, mas elas podem produzir um livro. Por que elas não podem fazer um livro? Com a sua ajuda, com a nossa ajuda, a gente vai fazer um livro sim. E aí vai sair, tomara, um jornal grande, que eu acredito que eles é que vão fazer um jornal da escola, né, com os acontecimentos da escola, com as crianças envolvidas, que foi no dia da árvore, plantaram árvore, no dia das mães, mas que elas deem a notícia, né, o que aconteceu naquele dia. Então, um jornal extra da própria escola, feita pelas mãos das crianças mesmo, produção delas, né. E a historinha está saindo também, pequena, né, o livrinho menorzinho, autoral deles. Então, eles estão contando a partir das imagens, dos desenhos. Tia, eu quero colar isso, quero botar folha, quero pegar uma folha lá do jardim, traz uma folhinha, traz uma flor, quero colar, e está saindo também. Então, né, eu acredito nisso, que
Eu fico questionando com o Sul, a gente chega na escola, é tão difícil para a gente, porque nós somos formadas por vocês, e a gente chega na escola com isso, assim, por que a gente tem que ficar tão presa ao tradicional? Se você quer experimentar as coisas com as crianças, você acredita no potencial delas. E elas te mostram isso o tempo todo, né? É muito bacana. Talvez para você, fica aí, talvez para a gente ajudar a enfrentar tanta burrice, não? Porque, veja, naturalmente as pessoas que estão dizendo para você que na educação infantil não se alfabetiza, nunca leram Paulo Freire, né? Ou se leram mal. Ou se leram, não compreenderam. Porque, veja, vamos pensar juntos o que ele quer dizer quando ele diz que desde que um ser humano nasce, ele começa a fazer leituras do mundo. Ele não diz isso? Eu tenho uma bisneta que acabou de fazer 6 meses. E eu fico absolutamente maravilhada, sabe com o quê? Eu vejo ela uma vez por semana. A cada dia que eu chego lá, na semana seguinte, ela já me revela alguma coisa que antes ela não me mostrava. Quando eu converso com ela, eu vejo o movimento de boca que ela faz, como se quisesse me dizer alguma coisa. E aí eu me pergunto assim, será que já pensa? O que pensa uma criança de 6 meses? Sei lá o que pensa, mas eu não tenho dúvida que Paulo Freire está certo quando ele diz que desde que a gente nasce, começa a fazer leituras de mundo. Não começa. Uma criança está no berço e de repente ela faz assim. Ela não está vendo formas diferentes. Quando ela ouve uma voz que ela reconhece como a voz da mãe, ela não está aprendendo alguma coisa sobre o mundo no qual ela vive? Quando ela ouve uma voz dura, severa, aquilo não ensina para ela alguma coisa sobre o mundo no qual ela vai viver? Os seus alunos, com 4, 5 anos, vivem num mundo que ensina 1000 coisas para eles. Eles veem televisão, eles andam pela rua, eles convivem com as pessoas, eles aprendem a ler a expressão de carinho, de denúncia, de mau humor. Vão aprendendo muitas coisas. Vão aprender a atravessar a rua, vão aprender quando o sol começa a surgir e que depois parece que ele vai desaparecendo. E alguém ensina para ele que não é bem assim. Nós é que estamos rodando em torno do sol. Não está se alfabetizando, não está fazendo leituras do mundo. E essas leituras do mundo não vão se ampliando e incorporando a leitura da palavra. Quando ela duvida uma criança de educação infantil que não seja capaz de ler Petrobras. Duvido. Duvido uma criança de 2 e 3 anos que não seja capaz de ler Shell. Duvido uma criança de 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos na educação infantil que não sabe ler Xuxa. Não está aprendendo a ler. Não está, ao ler o mundo, incorporando, ampliando o seu universo vocabular. Portanto, não está se alfabetizando. E o que é, então, se alfabetizar? Se não ampliar a cada dia o seu universo cultural, se não incorporar novos conhecimentos que possibilitam a ela compreender melhor o mundo no qual vive. O que é isso? O que é, afinal, alfabetizar? O meu desejo
era que cada uma de nós e cada um de nós pudesse levar hoje a possibilidade de pensarmos quando é que alguém começa a se alfabetizar. E o que acontece às vezes na escola quando ela corta esse processo. Uma criança de 2 anos, uma criança de 1 ano, uma criança de 3 anos está diariamente fazendo leituras novas do mundo, aprendendo coisas que antes não fazia. Não é porque deram aula, é porque o mundo ensina. Agora imagina uma boa professora de educação infantil como você, que além de tudo está ampliando o universo cultural dessas crianças, está criando curiosidades para que elas venham a se apropriar de uma linguagem para poder um dia escrever um bilhete. Que coisa maravilhosa quando uma criança pode se expressar a partir de um bilhete e entregar à pessoa a quem ela quer se dirigir. Tem coisa melhor que isso? Então como é que se alfabetiza? Será que é com o vovô viu a uva? Ou será com aquilo que nos cerca, que nos desafia, que nos estimula, que nos faz a cada dia chegar em casa e poder dizer para a mãe: mãe, sabe o que eu aprendi hoje? Eu aprendi hoje que a lua vai ficar amarela. Eu quero ver, eu quero ir para a rua para ver a lua ficando amarela, porque eu nunca vi a lua amarela. E isso não seria conteúdo de alfabetização? Gente, olha aqui. Eu gostaria muito, aliás, nós, Grupo Alfa, gostaríamos muito que você, por exemplo, que só se comunicou conosco com um sorriso, com os olhos que diziam, estou concordando, eu penso assim também, mas não compartilhou com os outros. Medo do microfone. Você? De microfone. Pois é, medo do microfone. Será que na educação infantil a gente está criando situações para que as crianças, quando chegarem adultos, não vão ter medo do microfone? É importante, não é? É importante que as crianças vão aprendendo desde cedo a se comunicar, a ter coragem de dizer o que pensa, concordo, não concordo, é bom, não é bom, quero aprender isso. Que bom que uma criança na escola tenha coragem, porque a escola seja um ambiente acolhedor e receptivo, de dizer o que ela quer aprender, como é que ela quer aprender. O que vai lhe dar prazer em saber, para que ela possa, quando sair da escola naquele dia, dizer: eu hoje aprendi o quê? Alguma coisa que ela teve vontade. Estão dizendo que o planeta Terra está ameaçado. O que será que está acontecendo com o planeta Terra? O que os seres humanos estão fazendo? O que significa a floresta amazônica sendo destruída? O que explica a seca em São Paulo? Será que isso são conteúdos de alfabetização? Ou tudo pode ser conteúdo de alfabetização, desde que tenha sentido para os nossos alunos? Eu acho que vale a pena a gente sair levando cada um de nós o que não dissemos aqui e que gostaríamos de ter dito, o que não ouvimos aqui, mas gostaríamos de ter ouvido, mas a possibilidade de troca que entre alguns de nós se deu e aquilo que nós não sabemos, mas que quem sabe quando sair da porta, quem sabe quando chegar em casa, pode pensar e dizer assim: valeu a pena ter ido lá. Que tenha valido a pena ter vindo aqui e falando ou não falando,
mas se comunicando por outros caminhos que não esse, poder dizer que valeu a pena. Muito obrigada, gente. Ah, não estou acreditando. Por ser a inspiração de espaços como esse, né? Que se multiplicam a partir do Grupo Alfa, mas que foi inspirado, né, pela professora Regina, que, na verdade, formou todo esse grupo e que formou e vem formando muitas professoras. Então, é só um reconhecimento por esse trabalho todo e um agradecimento por nós estarmos aqui, ainda podendo compartilhar desses espaços, né? Muito obrigada. O legal, sabe o que é? É que a gente continua aprendendo, né? Isso é que vale a pena. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Só para lembrar que este é o último encontro do Conversas de 2014, mas que em março de 2015 nós recomeçaremos o projeto, dando continuidade a esses 18 anos. Esperamos ter outros tantos. Obrigada. Até.